informações dizem que a chance do Tite aceitar é grande no Flamengo, mas que essa história da Neoquímica Arena, que é o próximo jogo, né? Visitar o Corinthians é uma questão. Do tipo, vamos esperar um jogo? Você acredita nisso? E aí eu te faço uma pergunta para anexar o Corinthians ao debate. Você acha que a rejeição à escolha do Tite, óbvio que o corintiano não vai ficar feliz, mas acha que ele vai ficar indignado, assim, como algo inaceitável? A gente vive hoje num mundo de excessos, né? De opinião também. Existe um determinado tipo de pessoa que se relaciona com o futebol, e não só com o futebol, com os temas que são importantes a essas pessoas, de maneira muito exagerada, de maneira muito nervosa, irritada. Existe uma tendência para ofensa gratuita, às vezes, para indignação sem sentido. Eu tenho certeza absoluta que haverá um contingente, talvez significativo de corintianos que se sentirá indignado com a possibilidade do Tite assumir o Flamengo. Haverá também uma quantidade muito grande de corintianos que entenderá que o tempo passou, o Tite treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, a carreira dele vai ter que continuar. O plano não era esse, a ideia era não estar no Brasil. Houve uma ou outra proposta, claramente não as que ele entendia que receberia, senão ele estaria olhando o futebol brasileiro de longe, já trabalhando. E o Flamengo é um clube que você precisa parar, entender aquilo que ele representa e aquilo que ele pode te trazer de oportunidade profissional, pessoal, chance de sucesso, tudo que a gente sabe que hoje o Flamengo tem num pacote a oferecer para os vários técnicos que passaram por ali nessa fase com orçamento, administração tocados de maneira muito profissional e muito competente. A parte do futebol nem tanto. Ele vai ter que pensar em tudo isso. Se o Tite está fugindo de um acerto rápido com o Flamengo para não ter que entrar em Itaquera como treinador de uma outra equipe, eu não posso fazer essa afirmação. Mas a gente falou sobre a divisão que ele certamente deve estar considerando enquanto avalia, né? Eu não tenho a informação que o Tite conversa diretamente com ninguém do Flamengo. O que eu soube é de consultas feitas a outras pessoas que trabalham com ele, que o representam. Isso é normal, mas diretamente eu não tenho, não sei que isso acontece. E me surpreenderia se acontecesse. Não agora que o Flamengo não tem treinador, mas antes sim. Então, o futebol é feito desse tipo de relação. O Tite é um cara zeloso da imagem dele e das próprias relações que ele sempre teve. E a relação que ele tem com o Corinthians é uma relação que ninguém vai ter como esconder jamais. E dentro desse zelo com a imagem, tem algo que ele disse antes da Copa do Mundo, que era não esperem que eu assuma um time brasileiro em 2023. Exato. Ele disse isso nos microfones, disse isso várias vezes fora dos microfones, e ele sabe que ele assumindo um time em 2023, ele estaria rompendo com uma palavra, e ele valoriza muito a sua palavra. Todo mundo tem direito de mudar de opinião, evidentemente, sim, mas ele arcaria com o ônus de não cumprir com o que ele disse a todo mundo no ano passado, claramente porque esse cenário mudou. A escolha de carreira, se for o Flamengo, eu consigo entender, porque o que ele pode ganhar a mais do que o que ele ganhou no Corinthians, entendeu? Porque até o que é o sonho quase impossível para um time brasileiro hoje, ele conseguiu. Foi ser campeão mundial de clubes. Isso. Né? Então, ele ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro com um time incrivelmente bom, bem dirigido, espetacular em 2015. Então, seria uma volta que eu não sei se acrescentaria algo mais ao currículo dele. Voltar ao Flamengo, reconstruir o Flamengo depois de um ano muito ruim e, eventualmente, ser campeão, poderia talvez dar outras oportunidades a ele. Eu não sei se isso é uma desistência total de uma carreira internacional ou se é apenas um novo estágio, mas de um jeito ou de outro entendo que até mesmo no aspecto competitivo, de possibilidade de investimento e competir por títulos, o Flamengo te oferece mais que o Corinthians. E acho que todo mundo vai compreender. Como disse o André, o cara que é fanático e tudo isso. Esse cara normalmente ele não compreende nada. Então é perda de tempo esperar que ele compreenda, né? Eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo entenderia a escolha. É o que me chamou a atenção, porque hoje eu encontrei o vegano da Fiel e ele, que é bem ponderado, estava indignado com essa possibilidade e disse que tinha bastante gente também nesse clima. Por isso que eu até trouxe essa pergunta para o ar. Corintiano, você está nesse barco de que vai achar inaceitável? Claro, o coração doer, todo mundo entende. Mas ficar indignado...
Vamos falar do Sampaoli. Ele publicou uma carta, ele foi direto, um texto curto, eu acho que ele manda um recibo gigantesco, mas tem ali uma entrelinha, né? Aquela coisa do cheguei, né? Ele deixa claro que chegou e encontrou uma situação, né? Ele deixa claro, problema prévio, né? De uma tentativa de mudança que não aconteceu. Você acha que ela é simplesmente literal, é uma mensagem literal, assim, do tipo, sem grandes bastidores? Ou ali tem a questão de uma mudança de postura e de resultado, ou até de ambiente? Como é que você lê essa entrelinha, se é que existe, na sua opinião, André? Então, não, eu acho que tem sim, mas é claro que não dá para... São poucas linhas, né? E se são poucas linhas, são poucas entrelinhas também. E não dá para a gente fazer uma avaliação conforme a declaração de um treinador, assim, por escrito, né, na rede social, que me parece muito mais uma formalidade do que qualquer outra coisa. E de acordo com o que a gente ouviu, aquilo que os jogadores disseram ao longo desse tempo todo, muitas vezes pedindo off, porque, é claro, é preciso preservar o ambiente, os jogadores também não têm por que se arriscar, foi uma passagem marcada acima de tudo, assim, mas assim, nunca é uma coisa só, mas acima de tudo, por um problema de relacionamento, um defeito de gestão com pessoas muito grave, muito sério, que talvez em outros clubes tenha ficado evidente, mas mais no sentido da ranhetice, mais no sentido de uma personalidade difícil, assim ele era descrito. No Flamengo, isso evoluiu negativamente para uma impossibilidade de convivência. Isso é o que se diz. Então, é claro que ele não vai assumir de maneira nenhuma esse lado, mas eu repito, ele, por onde passa, deixa a imagem de um treinador com excelentes métodos, com muito conteúdo para passar para uma equipe, mas com muitos problemas no relacionamento com o seu grupo. Quando o São Paulo trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro, aquilo que a gente ouvia era as diretorias têm muita dificuldade de lidar com ele porque ele não para de reclamar, ele não para de pedir, ele é muito exigente, ele nunca está satisfeito. Mas a gente não tinha do grupo de jogadores a impressão que a gente tem agora, depois daquilo que aqui e ali os jogadores do Flamengo dizem. Só para a frase mais sensível para passar para o Bertozzi, infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar, Bertozzi. Uma frase tão genérica assim, que permite tantas interpretações, né? Eu acho que a intenção justamente é essa, é jogar no ar. Eu acho que ele evocou a emenda Homer Simpson, né? Que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É uma frase famosa do nosso querido Homer. E acho que ele foi mais ou menos por esse caminho. Se ele imaginava que o Flamengo seria um clube fácil, porque a gente sabe que no aspecto político o Flamengo tem muitas armadilhas, tem muitas cascas de banana, que o Flamengo tem um elenco com lideranças antigas, com senadores, e que tudo isso precisa de um certo tato para se lidar, e que, por exemplo, ano passado o Dorival Júnior lidou magistralmente com isso. Eu acho que aí ele se iludiu, porque ele poderia ter conversado com mais pessoas para entender que algumas coisas de fato são difíceis, mas que de um técnico com a experiência dele e com a capacidade dele se esperava mais. Viu o que aqui o Jornal Extra está falando sobre o Tite? Tite receberá o maior salário de um técnico brasileiro no Flamengo. Rubro-negro estaria negociando valores em torno de 2,5 milhões de reais mensais para contar com o ex-treinador da seleção brasileira. Ei, o que você acha? 2,5 milhões. É dinheiro ou não é? Mas, oi! Então, Flamengo e Tite, entre os termos, está o salário de 2,5 milhões para o treinador e sua comissão técnica. Olha, fazem parte da comissão técnica do Tite. Matheus Bach, Kleber Xavier e César Sampaio. Gente, tem gente falando por aí que o Tite vai revolucionar o time do Flamengo. Ó, se pelo menos ficar na zona de classificação da Libertadores, eu já agradeço. Obrigado. Vamos ver o que mais está falando aqui no Jornal Extra. O cálculo não pode ser feito de forma exata. 2,5 milhões, hein? 2,5 milhões. Tite, faça valer esse dinheiro. Faça valer esse dinheiro, tá ok? Vamos ver aqui, vamos ver o que tá mais diz. De qualquer forma,
Se fechar na faixa negociada, o valor seria provavelmente o maior entre os técnicos brasileiros trabalhando no país. Rapaz. Dorival Júnior no São Paulo, 1,2 milhão. Rapaz, e nós deixamos o Dorival Júnior escapar. Ô, diretoria incompetente, cara. Vamos ver mais o que está dizendo aqui a imprensa esportiva. O Flamengo informa que Alan passará por procedimento cirúrgico nesta quinta. Rapaz, Alan, estamos orando por você, viu? Os urubus todos aqui estão orando. Valeu? O que é que diz aqui a notícia? Compartilha na derrota do Flamengo para o Atlético no dia 13 de setembro. Alan, que foi contratado pelo clube no meio do ano, sofreu uma ruptura do Fusca da FASC, plantar no pé esquerdo. Rapaz, só sei que vamos torcer para que o Alan se recupere e volte a jogar pelo nosso time de coração. Amamos você, Flamengo. Vamos ver o que mais diz aqui. O Clube de Regatas Flamengo informa o comunicado do Clube de Regatas sobre a cirurgia do Alan. Então, é isso aí. Tite, no Flamengo, vai revolucionar e Alan vai passar por cirurgia. Vamos orar para que o Alan se recupere. Valeu? E se você gostou desse vídeo, ajude esse canal a crescer. Dê o like e se inscreva, porque a gente vai passar a postar todo dia. Valeu? Então, é isso aí. Fui!